já primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de nos conceder mais uma vez estarmos cá. Em este que é mais uma vez que projeto relacionamento com propósito fez em a questão de convidar o nosso grande homem de Deus, apóstolo Manuel de Israel, que está conosco cá para falar do mesmo tema de namoro. E também agradecer para você que nos acompanha em direito, um olá, e espero que também esteja contribuindo alguma coisa conosco cá, de onde o nosso convidado de hoje vai falar a respeito do mesmo tema de namoro. Uma vez que nós cá dentro do projeto Relacionamento com Propósito, definimos que namoro é um relacionamento com uma hierarquia. Essa hierarquia, o primeiro elemento que está lá é Deus. Porque sem Deus, no mesmo relacionamento, nada pode se proceder. Então, é com essa oportunidade, com esse momento que eu dou ao nosso convidado de honra que está cá hoje, o apóstolo Manuel de Israel, para nos falar um pouco do mesmo tema, namoro. Apóstolo, a oportunidade é toda tua, a casa é tua, estás à vontade. Muito obrigado. Antes de mais, que Deus abençoe você que está a nos acompanhar. É um prazer contar com sua presença aí do outro lado. Estou aqui para dar mais subsídios que possam enriquecer o seu conhecimento e também para você que está dentro de um relacionamento semelhante. Acredito que vais aproveitar bastante para então se aproximar melhor no seu relacionamento. Bem, quando estamos a falar de namoro, estamos a falar de um termo que é moderno. O namoro não é um termo antigo, porque quando nós observamos a partir de Adão com sua esposa Eva, eles não namoraram, Deus simplesmente os casou. Então, a partir daí, eu sempre tenho dado dois tipos de referência quanto a esta questão. Bem, existem casais que namoram antes de casarem, mas também existem aqueles casais que namoram dentro do casamento. Os nossos pais, por exemplo, no tempo deles, não tiveram este privilégio de namorar. Era um costume que os mais velhos tinham de arranjar esposas para os seus filhos. Então os filhos simplesmente recebiam esposa, então namoravam dentro do casamento. Então, hoje em dia nós temos esse termo namoro, e o termo namoro não é assim tão bíblico como tal. Por isso é que eu sempre provo que não existe namoro cristão, mas existe sim namoro dos cristãos. Então, sendo o namoro um termo moderno, então as pessoas devem atualizar-se quanto a este assunto. Agora, como os cristãos também estão dentro desse assunto, também já namoram, então há que se definir alguns parâmetros à luz da Bíblia para que esse namoro então não venha ferir princípios bíblicos que nós todos queremos. Okay. Então, assim sendo, podemos dizer, o namoro para os cristãos deve ser um princípio para o casamento, né? Aquele que é a preparação, a abertura da porta para que eles possam entrar então para o casamento. O que implica dizer que toda pessoa cristã que está dentro de um relacionamento que nós chamamos de namoro e cujo o foco, o objetivo não é casamento, então esta relação é uma relação abominável, porque é uma relação baseada em prazeres, aquilo que Paulo fala, né? Estão a sentir-se atraídos, então envolvem-se, muitas vezes beijam, fazem relações sexuais e muito mais. Esse é um namoro escandaloso, onde já temos até elementos que deveriam ser usados no casamento dentro do namoro. Então, em poucas palavras é isso, vamos então esperar algumas questões que o nosso amado Milton poderá dar. Muito obrigado, apóstolo. A primeira questão que eu tenho cá para fazer, apóstolo, é a seguinte. Sim. Muitos dizem que para entrar dentro de um relacionamento não tem idade para a pessoa entrar dentro de um relacionamento. Dizem que qualquer um pode namorar. Será que a apóstolo concorda com essa afirmação que muitos dizem que namoro não tem idade? Bem, a princípio é claro dizer que não, porque o ser humano vai de ser humano até uma idade que lhe leva então a morte ou a velhice. Deve dizer que o namoro tem sim idade. Por exemplo, os adolescentes não deveriam namorar. Não devem namorar. Por quê? Porque a adolescência é uma fase de descoberta, onde eles estão curiosos em querer experimentar as coisas, não têm tanta experiência de vida, e se começarem a namorar, o que é que vai acontecer? Depois de um tempo, pode aborrecer o seu cônjuge, ver então que tem mais uma outra pessoa que se sente atraído, e assim vai.
Então, os adolescentes não têm compromisso, não têm seriedade, não têm maturidade suficiente para estarem dentro de um relacionamento. Então, o namoro tem sim idade. Normalmente, eu diria assim, as pessoas deveriam começar a namorar desde o princípio que já se sentem, né? Ou seja, desde o momento em que se sentem preparados, já têm condições financeiras aceitáveis, já têm idade aceitável e também maturidade suficiente. Então já podem entrar num relacionamento de namoro, porque o namoro vai conduzir ao casamento. Não vamos casar adolescentes. Mesmo quando se quer casar, por exemplo, na conservatória, não se casa a menor de idade, é proibido por lei. Okay? Então, pessoas que têm, por exemplo, 16 anos não deveriam namorar porque são imaturos. Então, posso concluir dizendo que o namoro tem sim idade. Pelo menos deveria-se começar com uma idade compreendida, vamos assim atenuar, aos 18 anos até em diante. Né? 18 anos é a idade mínima, porque com 18 anos a pessoa tem maturidade, até existem pessoas com 18 anos que já trabalham e já têm, vamos assim dizer, um juízo aceitável. Mas 18 anos é aplicável para a mulher, não para o homem. Porque se o homem tiver 18 anos, a pergunta é, e a menina vai ter quantos anos? Vai ser uma adolescente, claro. Então, 18 anos é a idade mínima para uma mulher começar a namorar. Já para um homem, aí vai, segundo as suas possibilidades. Muito bom, Aposto. Tem mais uma questão, é a seguinte. Concernente a mesma afirmação que a Aposto deu, que para entrar dentro de um relacionamento, a mulher ou o homem, a partir dos 18 anos. Sim. Mas só que vamos encontrar relações com pessoas com 18 anos que não têm aquela responsabilidade, aquela maturidade de entrar dentro de um relacionamento. O que a Aposto tem a dizer concernente a essas pessoas que não levam o mesmo namoro como ato com o objetivo de casar? Porque alguns só vivem por diversão ou por aparência, para parecer que tem uma parceira, não tem um parceiro. Sim, quando você perguntou de que idade deve-se começar a namorar, por isso eu disse que a menina deve começar com idade mínima de 18 anos. Agora, o que deveria se perguntar é qual é o principal requisito para se começar a namorar? Isso eu diria que é a maturidade. Agora, hoje em dia, parece que existe uma febre, todo mundo quer ter parceira para poder apresentar ao pastor, aos amigos e muito mais. Eu digo, aos cristãos não devem namorar com ilusão. Namoro não é uma ilusão. Ou não é uma forma de você se exibir, se mostrar nas redes sociais, que você está namorando com uma mulata, uma menina chique, vamos assim dizer. Namoro é uma responsabilidade, porque o namoro leva ao casamento. E pessoas que não estão preparadas não devem namorar. Por que hoje temos a fuga à paternidade, temos muitos relacionamentos e até inclusive temos muitas meninas que precisam de um cuidado psicológico porque já foram decepcionadas várias vezes. Por causa de quê? Porque começaram uma relação sem antes terem maturidade suficiente. Então não entram num relacionamento para se mostrarem, um relacionamento de aparência, mas sim tenham maturidade suficiente e também devem começar a verificar os recursos financeiros, é muito importante. Muita gente diz assim, minha namorada em terceira me pede dinheiro e muito mais. Mas é claro que todo relacionamento deve ser sustentável, o dinheiro vai ser envolvido. Por isso é que o relacionamento não é coisa para crianças, é mesmo para um adulto e pessoas que se sentem capazes de assumir e levar isso avante. Então, esse é o ponto-chave que eu posso aqui dizer. A idade mínima é 18 anos. Para a mulher e para o homem depende, mas o fator principal para se começar a namorar é a maturidade. Amém. As questões estão sendo bem respondidas. E mais uma questão cá é a seguinte. Muitos dizem que começar um relacionamento de namoro é como se fosse uma fase que envolve o controle do homem da mulher e a mulher o controle do homem. Isto já estamos a ver já que muitos dizem que antes da gente casar, primeiramente devemos namorar. E para aquelas pessoas que não começavam a namorar, só casavam, que tipo de contributo que a Aposto pode dar concernente a essas mesmas pessoas que logo entram no relacionamento só a casar, não namorar, não se conheceram bem e chega mais em frente, mais além, começa a surgir um pouco de dificuldade daquilo que o homem conheceu o hábito da mulher, a mulher conheceu o hábito do homem. Bem, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero dizer é que não existe um homem perfeito
E também não existe uma mulher perfeita. Quando se entra num relacionamento que leva ao casamento, vão encontrar defeitos uns aos outros. Mas o fator principal é procurarem se reajustar para que o relacionamento venha a funcionar. Apesar das diferenças, vão caminhando assim. Então, assim sendo, eu posso dizer o seguinte. Quando se está a relacionar-se com alguém com o objetivo de casar, a pessoa deve amar, colocar o amor à frente e então vão construir uma relação. O relacionamento é construído. Você vai encontrar uma mulher já perfeita. Aliás, até porque o pai pode muito bem educar a sua filha ou o seu filho, mas esse filho muitas vezes, quando vai casar, vai encontrar uma pessoa diferente, tem costumes diferentes, vai ter que se adaptar de novo. Então o relacionamento é algo diferente do modo de vida dos pais. Então quando a pessoa casa, vai ter que se habituar, tentar se reajustar. Isso sempre vai ter que acontecer. E por essa razão, vou dizer assim, tanto os que namoram para depois casar, quanto os que casam e começam a relacionar-se, namorando assim no casamento, ambos encontram dificuldades. O caso de Isaac, filho de Abraão, por exemplo, ele não namorou, né? Ele encontrou a sua mulher, ou seja, o pai lhe deu uma mulher e eles casaram. No casamento foram namorando, o caso também de próprio Abraão, o caso de Adão e a sua esposa Eva e muito mais. E nós podemos ver que esse relacionamento chegou até a velhice. Por exemplo, Abraão e sua esposa chegaram à velhice, Adão também, claro, chegaram até uma idade aceitável onde ambos morreram, Isaac também só teve uma esposa e muito mais. E também deixa aproveitar a ocasião para falar, para vocês que estão acompanhando aqui, eu também estou aqui a falar nesse momento. Eu não tive o privilégio de namorar com minha esposa, nós casamos e fomos nos conhecendo no casamento. Eu cresci com uma cultura de que tinha que casar para depois conhecer muito bem a mulher. Nós não tínhamos que namorar, se encontrar por causa do fogo que podia surgir para a gente não pecar. Era assim os costumes que fui entendendo com os mais velhos. Então, eu hoje em dia tenho um relacionamento normalmente. Bem, tem dificuldades? Tem. Estamos a caminhar. Agora, as pessoas também que namoraram muito e se conheceram no amor, depois casaram também encontram dificuldades. Agora, para você que está a acompanhar, eu vou dizer assim, tudo depende de ti. Mas, de antemão, quero dizer, se você começar a namorar, vais encontrar dificuldades sim na sua relação, mas não quer dizer que você tem que terminar com a namorada. Por isso é que eu aconselho os jovens que quando estiverem a namorar, atenção, evitem beijar, não beijam, porque o beijo suscita a relação sexual. O beijo é o quê? O beijo são preliminares para o sexo. Quando vocês se beijam por demais, você ativa um sexual. Até porque normalmente quando se coloca o ferro de grumar na tomada, aquece sempre por baixo. Quando você vai beijar a sua namorada, você vai aquecer os seus órgãos genitais. E segundo a biologia, diz que quando estiver ativo tem que satisfazer, porque senão é um prejuízo biologicamente falando. Então vocês vão se satisfazer. E quando você conhecer a sua mulher sexualmente, conhecer nos beijos e muito mais, e verificar os seus comportamentos inapropriados, o que você vai fazer? Você vai querer deixar ele. Então por isso é que muita gente sai de abandono dos namoros, já não chegam no casamento, porque já fazem tudo que deviam fazer no casamento. E esse tipo de namoro é um namoro abominável, onde se faz tudo que os mais velhos lá no casamento fazem. Então assim não deve ser. Agora, o nosso amado moderador diz assim o seguinte, o amado Nito Manuel diz assim, sim, muita gente for namorar porque não gosta de ser controlado, namora aquela questão de controle. Olha assim, num relacionamento existem três coisas. No relacionamento sempre vai existir controle, vai existir ciúme e vai existir proteção. O controle é necessário. Você deve controlar a pessoa que está contigo para que não haja deslize. Quando você não controla, parece também que você não tem interesse. Então você tem que controlar, mas não tão excessivamente. Ciúmes vai existir, porque quem ama sempre vai ter ciúme da pessoa que ama. Vai fazer ciúme de vez em quando. Mas o ciúme tem limite. O ciúme não pode ultrapassar o nosso controle. Quando o ciúme ultrapassa o controle, quando perdemos o controle com o ciúme, isso agora já é uma doença, deve ser controlado. Segundo, existe a proteção. Você deve proteger a pessoa que você ama, proteger dos perigos e muito mais. Das amizades negativas e muito mais. Agora, é verdade que muitos relacionamentos estragam por causa do controle. O controle, quando for por excesso, o relacionamento nós chamamos de relacionamento tóxico. Onde você começa a controlar a parceira, tudo que ele faz é mal. Você começa a ter ciúmes doentio, como se fosse você marido dele, e ela começa a reduzir. Nem no caso ainda está a ser assim, não me deixa livre. Então a pessoa vai querer te deixar. E deixa eu dizer que na vida não se deve prender ninguém, não se deve controlar ninguém. Até eu estou aqui a falar, perante a Deus, eu sou livre. Ok? Nós somos livres. Mesmo se você quiser abandonar Deus, Deus não vai
meu filho vem, tu puxava os pés. Nós somos livres. Nós queremos em Deus pela nossa fé. E nossa fé faz com que nós amamos cada vez mais Deus. Deus nos ama porque nós também amamos. Nós mostramos esse amor de volta. Então, no relacionamento tem que existir isso. Você não deixar que a mulher te demonstre que ele te ama, que ele te gosta. Não começar a depender, de controlar, pegar o seu telefone, começar a ver com quem ele fala. Esse tipo de relação não vai chegar ao casamento. Vai estragar. Então, não haja assim. É necessário ser livre no relacionamento. Sim, tem que existir liberdade, mas no relacionamento tem que existir um fator. Olha assim, para pessoas que estão a se pretender, na pretendência, o que se quer é conquistar o outro. Então, na pretendência, na fase de se pretender, o fator principal é conquistar a pessoa que está contigo, que está com você. No namoro, o fator primordial é a confiança. Quando não houver confiança, não vão chegar ao casamento. No casamento, o fator primordial do casamento não se exige muito confiança. Porque se já são casados, já têm confiança. No casamento, o que se exige é respeito, ok? Respeito, valorização da pessoa que vive contigo, sobretudo conhecer a pessoa que vive contigo. Num casamento, deve existir diálogo e também, por que não dizer, aquilo que se chama de felicidade, né? Um bom ambiente de convivência em casa. São essas coisas que fazem um bom casamento feliz. Amém, amém. Então, vem mais uma questão. A questão é a seguinte. Falando do mesmo tema namoro. Que passos é que os dois parceiros ou cônjuges que querem estar dentro do relacionamento podem seguir para chegar até o objetivo que é casamento? Quais são os passos que eles devem seguir para chegar até o objetivo que é unir-se, casar-se? Bem, é o seguinte. Já estão a namorar, já têm certeza que vocês se amam, querem chegar ao casamento, o primeiro passo é colocar um casamento com prioridade. Estamos a namorar, o objetivo é casar. Então vocês não vão se ver mais como namorados, vão se ver já como quer dizer, futura minha mulher, futuro meu marido, e essa confiança é que vai nos levar até o casamento. Olha, em qualquer parte do mundo, quando se fala de organização, a organização tem sempre como base a visão do futuro. Eu tenho uma organização, uma empresa, eu estou sempre preocupado com o futuro. O que é que eu posso inovar? O que é que eu posso trazer de melhor? A tendência é perdurar a relação. Você não está no namoro, você não entra numa relação de namoro para depois amanhã terminar e estar com a irmã Joana, a irmã Maria. Você entrou no namoro com vista ao casamento. Então o casamento deve ser sempre o alvo. Nós temos que casar. E também definir já metas. Bem, já estamos a namorar. Tudo bem, começamos a namorar há uma semana. Mas vamos casar quando? O tempo em que vocês vão casar é crucial definir já.